E não é que Kazuo Ishiguro me surpreendeu novamente? Acabei de ler Clara e o Sol e eu precisei correr aqui para conversar com vocês sobre esse livro que me surpreendeu de uma forma, eu acho que uma das grandes surpresas do ano. Então, vem comigo para saber um pouquinho mais sobre essa obra, que é uma distopia, uma ficção científica como nenhuma vista até então. Ele sabe escrever de uma forma muito peculiar, que eu acho que é uma das grandes artimanhas dele. Talvez foi por isso que ele ganhou o Nobel de Literatura, porque a escrita desse homem, gente, é maravilhosa. Eu já tinha lido um livro dele no passado que me surpreendeu também, mas esse aqui superou todas as expectativas e eu pontuo que eu acho que vai ser um dos 10 ali melhores leituras do ano. Vem comigo, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muita coisa boa por aí. Vem! Kazuo Ishiguro me surpreende novamente. Eu já tinha lido no passado Não Me Abandone Jamais, que eu acho que virou filme. E essa história até hoje reverbera ainda na minha mente. Tem resquícios dessa história ainda na minha mente. Porque é uma história muito diferente, né? Aqui são um grupo de pessoas. São jovens que são clones de pessoas reais ali. Não que esses clones não sejam reais, são reais também. Só que esses clones, eles tinham a função de doar os órgãos para aquela pessoa ali que precise, né? O seu eu original. Então é bem interessante e a trama é muito envolvente. Kazuo Ishiguro tem uma particularidade de começar as histórias de forma muito lenta. E muitas pessoas que começam a ler Kazuo Ishiguro abandonam o livro por esse demorar de acontecer as coisas, né? Claro, e o Sol não é diferente, inclusive eu acho que ele usa a mesma fórmula que usou ali em Não Me Abandone Jamais. É surpreendente, é avassalador, é diferente, é muito diferente do que eu já li até agora. Por quê? Primeiro, esse romance ele é dividido em 6 partes. Eu creio que as 3 primeiras partes é de extremamente lenta e muitos não vão gostar desse modo, né, dele, né, o modus operandi do Kazuo Ishiguro, de trazer tudo muito lento. Mas eu gosto. Eu gosto porque ele detalha muito a história, ele traz elementos para a gente refletir. Nesse romance ele usa muito da metáfora e ele não dá nada de mão beijada. Ele vai soltando as coisas ali aos poucos e o leitor que se vire, porque o leitor tem que encontrar algumas interpretações. Aqui a gente vai acompanhar a vida de Clara e o Sol. Sim, porque ela considera o Sol como o astro-rei, e de fato ele é uma divindade. Para ela, ele é o sinônimo de vida. Para todos nós, né? Todos nós seres humanos, o Sol é sinônimo de vida, porque ele nos fornece energia, ele fornece energia para os alimentos e muitas outras coisas, porque sem o Sol não há vida. Tem essa metáfora. E outra coisa, a Clara, ela é uma AA. É uma espécie de androide, humanoide. É um androide muito parecido com o ser humano. E eles são vendidos ali em lojas de amigos artificiais, é assim que se diz. Eles são basicamente, têm a função de ser um amigo, uma dama de companhia, um amigo, uma amiga para uma criança, para um adolescente que precise desse serviço. E aí vem o pai, os pais ali compram nessa loja, escolhem e eles são fiel escudeiros, né? São os fiéis amigos ali daquela criança que ganha esse AA. É interessante porque a história da Clara, né, que é essa androide, ela fica ali na loja por diversos momentos. Tem uns rodízios ali que a gerente, né, melhor dizendo, a gerente organiza, porque esses rodízios, a cada dupla, ficam praticamente uma semana ali em exibição na vitrine. Todos os androides ali ficam ansiosos para esse momento. E chega o momento de Clara, ela vai com a outra amiga, suposta amiga dela, lá para a vitrine e chega lá e se depara com o mundo, né? Um mundo que, primeiro, a Clara sempre fala: na vitrine eu vou receber mais sol. Na vitrine eu vou ver os transeuntes passarem ali, né? Então ela fica observando as pessoas passarem, a vida. Só que a Clara, ela tem um comportamento muito peculiar para ser um androide. Ela tem uns sentimentos, tem alguns sentimentos muito similares aos dos seres humanos, só que ela não sabe que tipo de sentimento é esse, porque ela observa ali um caso que ocorre de frente à loja
de uma pessoa que meio que precisa de ajuda e ela não consegue entender, mas ela sente algo e ela não sabe explicar esse sentimento. E é assim, a gente olha para esse momento e se depara muito como compaixão, como preocupação, algo, sentimentos muito intrínsecos do ser humano. E aí é diferente a sensibilidade que Clara tem para os seres humanos em si. Chega ali na loja para comprar a Josi, né, uma criança que se depara com Clara. Clara é linda, chama logo a atenção. E aí ela se depara com Josi, né? E aí as duas ali criam um elo, logo olhando uma para a outra. E elas fazem um pacto que aí Josi disse, eu vou voltar para lhe pegar. Só que demora. Demora tanto que chega uma nova linha, né, de androides. Esses androides chamados, eles são a A2 e chega uma espécie de A3, muito mais moderno, evoluído e aquela coisa toda. E esses outros androides vão sendo passados para trás. E tem muitas coisas aí pra gente já explicar. Chego lá. O que é mais interessante nisso tudo, que esses amigos, supostos amigos androides que estão ali junto com a Clara, vão embora, vão sendo comprados e a Clara vai ficando. A Clara vai. É tanto que tem momentos de extrema tristeza que a gerente não tem o que fazer, vai colocando esses androides que não saem lá pro fundo da loja. Até a Clara meio que questiona que não tá levando pouco sol, ela começa a ficar fraca. Fraca por quê? Porque esses androides, eles se alimentam da luz solar. Então, tem toda essa reflexão, por isso que ela considera o sol como uma divindade. E aí a gente remete muito no passado, né? Por exemplo, os egípcios adoravam o sol, os antepassados, né, os primitivos adoravam o sol, tem os indígenas, diversos indígenas adoram o sol, então tem tudo isso que a gente remete muito a essas culturas antigas. É maravilhoso. Claro, o Kazuo Ishiguro não diz diretamente, mas a gente pega ali algumas características que induz muito isso. Então, um belo dia, chega esses novos androides e a Clara vai continuando, ficando para trás. Nesse contexto todo, isso me lembrou muito a adoção. Sim, a adoção de seres humanos. Quando você chega lá, se depara com um monte de criança, adolescente, e aí muitos dos casais que vão em busca dessas crianças e adolescentes, muitos não querem aquele tipo de pessoa. Muitos já vão com algumas características já descritas do modo que quer. Quero pessoas que sejam parecidas com aquela família que vai adotar. Então vai construindo algumas características. Eu quero uma criança assim, eu quero uma criança mais nova. E com o passar do tempo, as crianças que vão ficando mais velhas, fica mais difícil ainda serem adotadas. Aí me lembrou muito esse caso da Clara, né? Que a Clara vai passando o tempo, vai chegando novas linhagens ali de androides mais modernos. E a Clara, teoricamente, é velha, antiga, ultrapassada. Então ela vai ficando para trás e ninguém já vai se importando. Só que um belo dia a Josi volta e cumpre com a palavra. Ela procura ali a Clara, não encontra, desde que a Clara já estava lá no fundo da loja. E é uma felicidade tremenda, não só para a Josi, mas também para o leitor. E a Clara segue seu caminho, né, lá para ser a companhia da Josi, a amiga fiel da Josi. A mãe da Clara fica com o pé atrás. Mas esse contexto todo, que o livro só cresce a cada momento, há inúmeras reflexões sobre a essência humana, sobre a ética, né, em relação aos avanços tecnológicos, em relacionado à evolução genética, a manipulação de genes humanos e modificações do próprio DNA. É bem bacana isso. A gente observa bastante isso em sua obra. É uma obra bem peculiar, é uma obra bem diferente, é uma espécie de ficção científica, distopia, bem diferente do comum que a gente conhece, porque o presente ali é estranho. Primeiro porque a obra se passa nos Estados Unidos, em um futuro que a gente não sabe ao certo onde fica ali. É um futuro deslocado de um jeito que a gente não consegue identificar em que momento é esse no futuro. Mas é um futuro muito tecnológico, esses robôs com muitas características humanas,
e a evolução desses robôs, né, dessas inteligência artificial. Eu digo inteligência artificial porque a Clara é uma inteligência artificial. Ela aprende muito, ela é muito observadora e ela observa tudo ao seu redor e aprende as características da humana dela, né, da Josie. O final é surpreendente, eu não esperava aquele final, acabou comigo, eu fiquei muito emocionado, é uma mistura de sensações. O Kazuo Ishiguro tem uma particularidade, isso aconteceu muito com Não Me Abandone Jamais, que a gente termina o romance com uma espécie de vazio, de ao mesmo tempo, com várias perguntas. É uma coisa estranha. Isso eu pensava que era só e Não Me Abandone Jamais. Mas, gente, Clara e o Sol foi a mesma coisa. Eu terminei com vazio, mas com muita bagagem. É um sentimento estranho, só lendo para entender. É difícil compreender. Mas outro ponto que me chamou a atenção é que da personagem Clara, primeiro, porque todo romance ele é sob o olhar de Clara, né? A gente vê ali a perspectiva da Clara, o olhar da Clara. Então toda a interpretação que a gente vê aqui no romance é sob o olhar dela. A gente não tem outra opinião, então é um olhar único. Além do mais, a gente percebe uma coisa: o amor e a compaixão e o cuidado que a Clara tem para os seres humanos. O contrário é diferente, porque o contrário sempre vai achar que a Clara é um produto que pode ser comprado ou descartado a qualquer momento. Então é uma coisa assim, é uma reflexão sobre a vida, sobre a humanidade, sobre o comportamento humano, a insanidade, a saúde e toda a evolução humana. Será que a gente está caminhando no caminho certo, né? Será que a gente vai entrar na porta certa? Então são vários questionamentos que a gente termina quando a gente termina essa leitura e fica com isso na mente. Até agora ainda estava reverberando na minha mente, e por isso que eu precisava correr para cá para exorcizar tudo isso, porque, gente, vocês precisam ler Clara e o Sol. É o livro do ano, é o livro do momento, porque eu nunca vi um livro para trazer tanta reflexão. Kazuo Ishiguro tem esse poder de mexer com nossa mente e nos deixar com muitas perguntas. E aí, cadê as respostas, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Eu te vejo na próxima. Tchau.